Boa tarde, professor Queiroz Arada. O senhor está bem? Tudo bem, Walter? Tudo bom. Uma edição especial de Felicidade pelo seu aniversário hoje, hein? Poxa, muito obrigado, professor. Eu que agradeço a amizade do senhor de tanto tempo, né? Eu fui contar, já são quase 30 anos que o senhor me aguenta, professor. Mas eu tenho a grata satisfação de ter aprendido muito com o senhor desde o IASP. Já que o senhor citou do meu aniversário, meu pai gostava muito do senhor, minha mãe adorava o senhor, e suas obras lá no Boletim do Instituto abrilhantavam muito o nosso boletim, viu? Fico muito feliz dessa amizade do senhor. Professor, eu até pedi para a gente fazer especial para a segunda, vai passar na TV. Eu queria, e quem não vê na rede social, né, já tem até o Marco Joró que já está assistindo, eu queria só, primeiro, pegar a impressão do senhor dessa manifestação que, com os fogos de artifício, no final de semana no STF, né, que deu toda essa bagunça. O que o senhor avalia? Eu acho que está havendo uma radicalização inadmissível, né? Você confundir livre manifestação do pensamento com abuso do direito de manifestação, partindo para a criminalidade, é outra coisa. Isso tem que ser reprimido exemplarmente pelas autoridades públicas, né? Tanto é que o próprio Procurador-Geral da República, anteriormente a essa cena, já havia requisitado a abertura de inquérito policial para apurar esses excessos de manifestação de opinião. Você não pode provocar dessa forma um dos poderes da República, né? Então, isso é muito ruim. Isso acabou culminando com a prisão determinada pelo ministro Alexandre Existe esse inquérito aberto para combater os atos antidemocráticos, né, de destruição da nossa democracia, e está ainda com mais 5 mandados de prisão, não sei quem são, para serem cumpridas. Agora, precisa botar um ponto final nisso daí, né? São integrantes do grupo chamado 300 do Brasil, né, que estão radicalizando. É uma minoria de pessoas que, em nome da sociedade, estão querendo ser porta-voz, o dono da verdade, né? Então, isso é muito ruim para a democracia, é muito ruim para a harmonia entre os poderes, porque joga um poder contra o outro, né? Isso tem que ter um fim. Professor, eu queria escutar um pouco, eu queria ver um pouco dessa questão da manutenção da renda do emprego. Tem a medida provisória essa 936, né, que é de 2020, que fala sobre a manutenção do emprego e da renda. Você pode explicar um pouco para a gente como é que está essa situação? Bom, isso daí, em razão do isolamento social, o governo federal tomou uma medida para manutenção, como o próprio nome diz, manutenção da renda e do emprego. Então, ele permite flexibilizar o contrato de trabalho, a redução da jornada de trabalho, 25%, 50%, 75%, seguido de redução proporcional dos salários, e o governo paga para as pessoas que aderirem a esse acordo, né, um percentual equivalente calculado sobre o salário, o fundo seguro-desemprego a que teria direito o empregado. Né? E, por outro lado, permite também a suspensão do contrato de trabalho por 60 dias. Né? E, paralelamente, instituiu um auxílio emergencial de R$ 600 por mês, que vem sendo pago e estão se cogitando atualmente de prorrogar por mais 60 dias esse pagamento. Não se sabe ao certo se pelo mesmo valor ou será o valor de R$ 300, como está cogitando o Planalto. Né? Então, isso foi a primeira medida. Depois houve uma segunda medida de manutenção do emprego, que é a abertura de crédito para as micro e pequenas empresas, não é? Financiando exclusivamente a folha salarial pelo prazo de 2 meses, proibida a despedida do empregado
enquanto não quitado esse financiamento. E agora, o Congresso Nacional, paralelamente, tomou a iniciativa de aprovação de um projeto recente, chamado, um nome complicado, Programa de PRONAMP, Programa Nacional de Amparo a Micro e Pequenas Empresas, que abre um crédito não para financiar a folha, mas para financiar o capital de giro dessas empresas, mediante juros subsidiados de 5% e fora a taxa spread de 1,25%. Não é? Então, esse financiamento seria feito pelos bancos privados até um montante de 15% sob supervisão do Banco Central, e o restante, 85%, com recursos da União, através de um fundo garantidor administrado pelo Banco do Brasil. Então, são, na verdade, duas medidas que o governo tomou iniciativa e uma medida de iniciativa do Congresso Nacional para fazer frente à redução das atividades econômicas que implicam queda de arrecadação tributária, queda de capacidade contributiva. Então, são medidas que certamente permitirão, nessa fase de isolamento social, que as empresas sobrevivam. Professor, eu queria um pouquinho dar uma estendida, mas é pouca coisa, na situação dessa moça, né, que foi presa hoje várias ações que o ministro Alexandre de Moraes tem feito. E depois teve um outro rapaz também à tarde, que estava ali dizendo que ia tocar fogo, o senhor chegou a ver, né? Saiu agora na Globo News, também é a mesma coisa, um ativista que estava lá. Tal. O senhor acha que isso está diluindo a relação entre o STF e o Poder Executivo, um pouquinho, fora as questões também do presidente, né? Da questão do Senado, tudo está agregando, não está, na verdade, dividindo, professor? Sim, esse grupo radical, ele está atuando exatamente para torcendo para acontecer o pior para o nosso país, né? Dividir as autoridades, jogar um contra o outro, isso é inadmissível. Agora, com prisão de uma das líderes do movimento, que é essa Sarah Winter, né? Que não é uma pessoa que tenha um bom passado, né? Ela era contra o Bolsonaro no tempo que ele era deputado, era um ferrenho adversário dele. Depois, na campanha, virou a favor, e agora ela está radicalizando a tese e está, inclusive, comprometendo a imagem do presidente da República, né? E também ela não tem um bom passado, ela foi expulsa de uma organização, acho que internacional, acusada de desvio de verbas para comandar a campanha, né? Campanhas sempre contra autoridades, sempre contra instituições, contra órgãos do Estado, né? Isso não é bom. Agora, vamos esperar que, com a ação vigorosa do Supremo Tribunal Federal, se coloque um ponto final nessa provocação antidemocrática. Professor, tem um detalhe aqui que eu queria conversar com o senhor, que são essas medidas da Covid, né? O senhor acha que todas essas medidas de isolamento, dessa redução significativa da atividade econômica, o senhor acha que são mais adequadas? Quais seriam, assim, na visão do senhor que entende muito dessa área, não só da legislação, como na área também tributária, elas estão caminhando para o sentido certo, ou a gente deu uma desandada em tudo isso? É muito difícil, viu, Walter, conduzir uma política de combate ao coronavírus aqui no Brasil, por várias razões. Primeiro que nós temos uma população de mais de 211 milhões de habitantes. E uma população não homogênea, uma população completamente heterogênea, tem desde ricos que vivem feito nababos e aqueles miseráveis que não têm o mínimo do mínimo para manter a sua condição de dignidade como ser humano.
Então, existe diferenças regionais profundas, de maneira a impossibilitar uma política uniforme de combate ao coronavírus no campo médico e no campo econômico. Não é? Depois, São Paulo e Rio de Janeiro, seguramente são as duas cidades que mais contribuíram e vêm contribuindo para a expansão da coronavírus. Não é? Isso em função do quê? Da prorrogação do carnaval. Os desfiles carnavalescos continuaram até o início de março, quando em fevereiro já havia coronavírus aqui no Brasil. As autoridades estaduais sabiam disso e, mesmo assim, ficaram apoiando o movimento de prorrogação do carnaval. Em terceiro lugar, não há um órgão centralizador de compras de medicamentos, de maneira que os fabulosos recursos direcionados pela União para os estados estão sendo, em sua grande parte, malbaratados. São hospitais de campanhas construídos com preços de obras superfaturados, são importações de medicamentos, equipamentos médicos hospitalares superfaturados. Tudo isso, evidentemente, influi na eficiência no combate, nas medidas de combate ao coronavírus. Depois, as autoridades estaduais e municipais, desobedecendo as normas gerais de aplicação no âmbito nacional, estão legislando por decreto, portaria, fazendo o que bem entende, com possível fundamento na decisão do Supremo Tribunal Federal, que conferiu aos estados e municípios o poder de decidir acerca de isolamento social. Só que, em nenhum momento, o Supremo Tribunal Federal deu autorização para prender por portaria, por decreto, um comerciante que está trabalhando para sobreviver, para não morrer de fome, e nem para interditar praias e prender as pessoas que estão nas praias. Não é? Então, é muito diferente. Essas autoridades municipais aqui de São Paulo, por exemplo, decretou lockdown, que deu maior confusão na história, depois o rodízio para ímpar, que acarretou que um sobrecarregamento do sistema público de transporte. Agora, ninguém fez a análise do resultado. Isso implicou aumento de contágio coronavírus? Tenho certeza que sim, porque uma coisa é você locomover de automóveis, né, dentro do interior do veículo, com uma, duas pessoas. Outra coisa é você pegar um ônibus abarrotado. Né? Isso, claro que isso daí contribui para a difusão do vírus. E depois esse decreto antecipando feriados, provocando um feriado prolongado de 6 dias, acarretando viagens de paulistanos para litoral, para cidades do interior. Isso também deve ter contribuído para a difusão do vírus naquelas cidades. Por exemplo, Barretos e, só que me lembro, Barretos e Presidente Prudente, que já estava na curva descendente, depois desse feriadão aí a curva voltou a subir. Não é? Então, tudo isso contribui para a ineficácia das medidas de combate ao coronavírus. E, por último, o brasileiro tem uma cultura contrária à ordem, à disciplina, às normas, não respeitam o protocolo para sair às ruas, para frequentar, ir para a farmácia, ir para as lojas. Eles fazem, quando se abriu o comércio, eu estava vendo aqui no Brás, o pessoal fica apinhado, um encostado no outro, ninguém está usando máscara, entendeu? Isso é um absurdo. Tem que seguir o protocolo, tem que usar máscara. E falando nisso, o ministro da Educação foi multado aí. Porque estava usando máscara. Muito bem, muito bem. A autoridade pública tem que dar o exemplo. Não é? Como é que pode ostensivamente violar? Mas isso é só no Brasil que acontece isso. A autoridade pública violando ostensivamente as regras do protocolo. Então,
Então, tudo isso, Walter, contribui para uma eficácia não, assim, aquela eficácia esperada pelas autoridades sanitárias e autoridades médicas, porque há vários fatores prejudicando o trabalho dos médicos, dos sanitaristas. Não é? Agora, o Brasil precisa mudar de cultura, entendeu? Precisa ter mais disciplina. Isso não é brincadeira. O vírus pode matar a pessoa. Por que fazer pancadão num período de quarentena? Para que Verdade. isso? E mobilizar grupos antagônicos na Avenida Paulista. Aliás, É, ontem foi na Avenida Paulista foi contra o Bolsonaro e no Viaduto do Chá foram a favor do Bolsonaro. Pelo menos agora separou em lugares diferentes. Mas isso não era para estar acontecendo, entendeu? Tem que respeitar as regras do protocolo. Você sair porque você precisa sobreviver, precisa de dinheiro para comprar alimentos amanhã, até é justificável. Mas sair para bagunçar, para quê? é. Infelizmente, a nossa cultura também não contribui para a eficiência das medidas de combate ao coronavírus. O senhor sabe que é na esteira que o senhor está falando, uma das perguntas do Laerte, ele perguntou o que o senhor achava da questão do ministro da Educação, mas o senhor acabou de responder, né? Ele está aqui fazendo a pergunta, eu queria até agradecer. O Eduardo, aquele que é o aluno do senhor que está nos Estados Unidos, ele pergunta o seguinte, professor Quioche, falou, conforme suas aulas, professor, e sua coerência, o que o senhor acha dessas questões da modalidade de abertura, quer dizer, laranja, vermelho, aquele negócio 1, 2, as etapas, né, de abertura. Tem cidade em São Paulo ainda que abriu e a justiça mandou fechar, inclusive no Nordeste também está acontecendo a mesma coisa. É aquela história, o sujeito abriu o comércio e depois a justiça manda lá e fecha de novo, né, uma liminar para fechar. Como é que se vê essa situação? Bom, a abertura gradual da economia, das atividades econômicas, em tese está corretíssima. Agora, precisa ver na prática o fato se o critério de laranja, vermelho, isso daí corresponde à realidade do local. Não é? Agora, aqui em São Paulo foi meio esquisito, né? Ele começou com laranja, né? Quando você está vendo que o foco do vírus está exatamente em São Paulo, então alguma coisa está errada. Toda a periferia, as 26 cidades que integram a região metropolitana Grande São Paulo, está no vermelho, o São Paulo está laranja. Então, alguma coisa está esquisito, mas o método em si, de abertura gradual, não está errado, teoricamente está correto. Você não pode abrir tudo de uma vez, você tem que, como eu já disse, o Brasil tem regiões diferentes, tem municípios que nunca teve coronavírus e provavelmente não terá, então esses daí não tem sentido você ficar fazendo isolamento social. Né? Mas também é correto quem cidade que estava no laranja voltar para o vermelho, dependendo da curva. Se a curva, em vez de cair, estiver subindo, tem que voltar à fase 1. Né? Então, isso também é correto. Professor, com relação, eu queria perguntar alguma coisa. Tem uma pergunta aqui do Marco Jorós, mas eu queria entrar nesse aspecto aqui, com esses atos da isenção de impostos. Aí teve aqui, ó, FGTS, PIS/PASEP, COFINS, com a questão toda, né, da importação dos equipamentos médicos hospitalares. O senhor acha que isso vai melhorar nessa questão, tanto na pandemia, e isso também vai ajudar, vai dar um caminho para a retomada das empresas, né, com essas isenções, ou vai ser difícil voltar para trás nessa situação econômica e para o próprio Estado com relação tributária? Walter, deixa eu complementar a pergunta lá que o meu aluno lá dos Estados Unidos fez. Desculpe. Ele estava falando eu que esqueci. Ele estava falando em justiça, está mandando fechar e voltar. abrir. Isso. Que não pode abrir. Isso não é competência da justiça.
A competência, como disse o Supremo Tribunal Federal, é dos estados e municípios que vê a política de isolamento social. Se o prefeito da cidade decretou isolamento e, ao depois, ele baixou um decreto de sentido contrário, flexibilizando, o judiciário não tem que rever essa matéria, não é? A menos que haja uma ilegalidade, né? Agora, ele não pode entrar no mérito, pode dizer, não, você não pode abrir porque eu estou vendo o vírus circulando por aí. Então, não pode. Isso daí é um absurdo. Não é? Agora, a segunda questão que você perguntou, é a questão tributária, né, na pandemia. Realmente, o governo federal decretou isenção de imposto de importação, zerou a alíquota do IPI, importação de equipamentos, e fora isso, está implementando aquela portaria 12 de 2012, que tem caráter permanente. Toda vez que houver um estado de calamidade pública, os contribuintes que estiverem localizados nas regiões abrangidas pelo decreto estadual de calamidade pública, terão a moratória de todos os tributos federais pelo prazo de 90 dias. Isso vem sendo pleiteado judicialmente e todos os juízes estão dando. Né? E depois da pandemia, além de recursos financeiros, tem que ter um incentivo tributário também. Então, existe essa tal de projeto de PERT Covid-19, quer dizer, o Programa de Regularização Tributária em função da Covid-19. Prevê aí um parcelamento específico, especial, pela vez primeira, abrangendo créditos tributários futuros, quando tradicionalmente você coloca no regime de parcelamento os tributos existentes até tal data. Então, por esse projeto, os créditos tributários que vencerem até o final da declaração do estado de calamidade, que vai até 31 de dezembro, poderão ser parcelados. Né? As pessoas físicas poderão parcelar em 120 meses e as pessoas jurídicas pagarão na base de percentual da receita bruta anual. Esse percentual varia de um exercício para outro. De 2021 a 2022, começa com 0,3% do faturamento bruto. Em 2023 é um outro percentual. Então, com isso, está se sinalizando uma abertura em termos econômicos, financeiros, para as empresas sobreviverem e prosseguirem em suas atividades. Né? Professor, deixa eu só botar aqui. Vamos, professor, o Eduardo pediu para agradecer o senhor. Ele disse que, com brilhantismo, o senhor retomou a pergunta dele. Desculpa, até pedi desculpa aqui para ele, que eu pulei a pergunta, né? Mas ele está agradecendo bastante, que ele estava com dúvida, né? E está até colocando assim, professor, me avisa da próxima obra, que eu vou tentar comprar aqui dos Estados Unidos. Acho que se ele comprar, talvez até chegue por lá, né? Vamos ver, né? É só entrar no site da Amazon. Então, vou avisar, viu, do site da Amazon, né? Eu vou aproveitar. Ele perguntou quando vai sair a próxima obra, que o senhor falou que terminou. Deixa eu só complementar a pergunta dele. Parece que o coronavírus paralisou as editoras, ninguém está editando nada, né? Uhum. É verdade. Professor, eu queria perguntar daquela portaria 12, /12 do Ministério da Fazenda, que é essa que prorrogou para 90 dias, que o senhor falou, dos prazos. Então, é isso que eu falei. Isso daí todo advogado está usando isso daí para coisar. Agora, a Receita Federal devia normatizar isso daí, conceder de ofício, né? Porque a lei é auto-aplicável, né? Essa portaria é auto-aplicável, ele tem base na lei, né? Então, ela tem natureza permanente. Sempre que houver decreto de calamidade pública no governo estadual, as empresas situadas nessas regiões ficam automaticamente favorecidas pela moratória 90 dias. Aquela PL 2730, 2020, que
do Programa Extraordinário de Regularização, como é que ela funciona, tributária, professor? Ela também vai estar andando, está resolvendo? Como é que o senhor está vendo isso? Não, isso não é um projeto de lei, ainda não está em curso. Né? Provavelmente ele vai entrar em vigor a partir do ano que vem, tá? Quando cessar a pandemia. Então, é uma previsão que os congressistas estão fazendo das atividades econômicas no futuro e as dificuldades que as empresas irão necessariamente enfrentar no pós-pandemia. Então, eles estão preparando esse projeto de legislativo desde agora. Professor, só para encerrar, depois que acabar todo esse estado de calamidade, né, a pergunta é bem subjetiva fazer, mas como é que o senhor acha que a gente vai chegar, que vai ser, vamos dizer, estamos dizendo que o pico está ainda, né, depois de julho, setembro, é perto da questão orçamentária, né? Como é que o senhor acha que o Brasil vai reagir? Estamos quase chegando no final do ano já. O Brasil vai sofrer uma queda brutal no PIB em 2020, né? Isso não tem como, né? Aliás, não só o Brasil, como o mundo inteiro. Agora, o Brasil vai se ressentir mais ainda por causa das peculiaridades do nosso país, diferenças regionais, diferenças de capacidade contributiva, a exigir bastante recursos financeiros do Tesouro Nacional para manter a sobrevivência das pequenas e microempresas, assim como dos trabalhadores autônomos, né? Então, a perspectiva para este ano são das piores, né? E 2021 também não vai ser aquele ano de recuperação econômica, assim, como muitos estão supondo, né? Vai demorar bastante para repor a economia no estágio em que se encontrava, né? Eu não vejo com muito otimismo esse quadro econômico no pós-pandemia. Agora, para assegurar um crescimento razoável na economia em 2021, o Congresso deveria estar votando agora, neste ano, as reformas administrativas e a reforma tributária. Administrativa para enxugar o tamanho do Estado brasileiro, que já não cabe mais dentro do PIB, entendeu? Cortar as despesas de pessoal que está consumindo 50%, 60% da receita corrente líquida, né? E também diminuir o número de municípios, que vários desses municípios não conseguem sobreviver com receita própria, sempre está dependendo de recursos da União. E também fazer uma reforma tributária, não essa reforma tributária que está sendo discutida no Congresso, nem a 45, nem a 110, mas uma reforma tributária no nível infraconstitucional, simplificando o sistema tributário. Para que PIS-PASEP? E para que dois regimes de PIS-PASEP? Um regime cumulativo, outro não cumulativo, e outro PIS-PASEP importação. Por que não fundir numa só contribuição tudo isso? Por que imposto de renda de um lado e contribuição social sobre o líquido de outro lado, se o fato gerador é o mesmo? Tá? E coibir a edição de normas complementares, pareceres normativos, portarias, instruções, que infernizam a vida do contribuinte. Então, diminuir ao máximo as obrigações tributárias. Então, essa simplicidade tributária vai, por si só, já vai acarretar uma diminuição da carga tributária, carga burocrática, aliviando o custo de produção do empresário. Então, sem essas duas medidas, administrativa e tributária, não creio que o ano de 2021 possa desenvolver em sua plenitude as atividades econômicas. Professor, só para
encerrar, posso fazer uma pergunta aqui de uma advogada, a doutora Valéria, do Rio de Janeiro. Ela pergunta ao professor Quioche, da Boa Tarde, senhor, e pergunta o seguinte: como é que o senhor tem visto, né? Saiu agora o ministro Maxueto, né? E está substituição. Ele era o ministro, o secretário de Tesouro Nacional, né? E está tendo essa troca. Como é que o senhor avalia essas trocas de ministro no meio do caminho, principalmente da pasta do Paulo Guedes, professor? Ele vai permanecer até agosto, não é isso? Ele vai sair depois de agosto. Parece até agosto. Deve ser um arranjo político, que é lamentável, né? O homem estava conduzindo bem a secretária do Tesouro, estruturou bem a secretaria, e era o braço direito do ministro Paulo Guedes. Então, essa troca deve ser em função de arranjos políticos, só pode ser, porque por falta de competência é que não é. Né? É lamentável. Professor, ela está colocando aqui, olha, inclusive, até lendo aqui, acabou de ser anunciado, deixa eu pegar o nome dele aqui direito, professor, aqui, deixa eu ver. Acabou de ser anunciado, eu vou ver aqui direitinho, falou que agora acabou de ser anunciado. Mudou o Paulo Guedes, o Nacional, colocou, o Paulo Guedes já definiu o que foi o secretário nacional, o Paulo Rando, ela é também do partido, acabou de ser anunciado. Ela perguntou, tá vendo? Muda muito rápido as coisas, ela falou. Agora, aconteceu agora. Diz que já mudou para outro, mas nem estava interno da pasta. Ela está agradecendo o senhor, né, da informação, mas ela também vê com temor isso, viu, professor? Professor, que eu tenho aqui várias perguntas. Pode falar. Tem uma outra aqui, mas é repetida. O doutor Leopoldo está dando boa tarde para o senhor, né? Ele falou com relação à questão do STF, que ele viu o comentário do senhor, ele pergunta assim, o que o senhor acha da fala do presidente do STF, dizendo que o STF não vai se curvar, que não vai... fez a pergunta do Leopoldo. Deu de novo boa tarde para o senhor. Boa tarde, Leopoldo. Pois é, o presidente está cumprindo seu papel, né? Que é o chefe do poder atacado, tem fogos de artifício dirigido contra o seu prédio, ele não pode ficar calado, ele tem que ter muito mesmo que assumir uma posição firme em defesa da instituição. Afinal de contas, é um dos poderes da República, né? Então, acho que ele está certo, né? Professor, ele está agradecendo também ao professor Leopoldo. Agora a gente já está chegando ao finalzinho nesse especial. Se eu ver, terminou sexta-feira, já tinha um monte de coisa. A gente já chegou na segunda com um monte de novidade, na passeata, tudo. Está difícil, né, que eu acho. E a minha pergunta para o senhor, como é que o senhor tem visto, finalizando, essa questão dos números da Covid, né? A gente está subindo astronomicamente, né? Estamos indo para o segundo lugar no posicionamento nacional, não é? Por causa daquelas causas lá que já enumerei para você, são 5 causas, né? Então, é complicado. Isso não se tem exatamente um diagnóstico certo de quando vai começar a declinar essa curva, né? Então, agora, a população parece que não está ligando muito com isso, né? Acho que estão aí partindo para pancadão, fazendo passeata, fazendo manifestação de rua, quer dizer, perderam o medo da morte, né? Quer dizer, isso é muito ruim. Agora, é evidente que você ficando meses e meses dentro da sua casa, nem todos consigam manter a serenidade. Então, tem que dar uma para liberar o ego, entendeu? E aí eu pego o final de semana que tem um feriado, né? Que a gente estava na questão... Tem que se conscientizar de que as autoridades públicas estão fazendo o máximo para combater esse coronavírus e que a população tem que colaborar também. Não cabe na minha cabeça alguém que vá fazer corrida lá, como meu amigo Eduardo Jardim, o professor Eduardo Jardim, estava falando, que ele
estava correndo lá no Parque Ibirapuera, tem muita gente lá correndo adoidado lá, um ao lado do outro, sem o uso da máscara, entendeu? Isso é coisa de doido, né? Então, É, esse tipo de gente aí, é difícil você controlar, ah, é duro, né? conter a difusão do vírus, né? O povo tá achando que é férias, né? Ainda, né? Triste. Não está colaborando, né? Quer dizer, ele só vai sentir a gravidade da situação quando ele ou alguém da família for acometido de doença, né? Então, Eu tô, muita gente está com vírus e não sabe porque não fez o teste, né? Esse vírus pega, mas não se manifesta em termos de doença para a maioria das pessoas, né? é verdade. Olha, como o senhor lembrou agora no começo da nossa conversa, eu queria agradecer muito. Hoje é meu aniversário, professor, e eu pedi muito que o senhor, inclusive, desse entrevista hoje, porque eu vou passar amanhã para a TV de novo. Eu queria muito passar esse momento jornalístico com o senhor no dia do meu aniversário, viu? Quero Tá lhe bom, agradecer, viu, tá professor? bom. Ah, Agora, tem uma frase que eu gosto muito do senhor, para deixar no ah, dia do aniversário, e eu sempre perguntava lá na TV, quando a gente estava nos estúdios, eu queria que o senhor falasse agora. O Brasil tem jeito, professor Quiotti? o Brasil tem jeito, o Brasil é grande demais para ser derrotado por coronavírus. Pode demorar, mas vamos chegar à segunda, à terceira potência mundial. Isso demora muito, mas é o único país que tem riquezas naturais, tem águas em abundância, árvores em abundância, minérios, petróleo. É o Brasil, não tem outro país. E terras cultiváveis, o que é importante, né? Então, o Brasil é o celeiro do mundo, né? Então, por causa disso, o Brasil tem uma vocação para figurar entre os maiores países do mundo. Professor, eu queria agradecer com esse ano, de todos os aniversários que o senhor passou comigo, minha família, né, minha mãe, meu pai, que o senhor teve presente em todos os momentos, mais esse ano junto, que se não fosse o senhor, eu não tinha construído o Questão de Justiça e agora essa nova fase. De coração, queria agradecer esse presente que o senhor me deu, né, todos os meus aniversários, e sua presença. Né? Fico muito grato. Eu que agradeço, Walter. Então, até a próxima sexta, né? Graças a Deus, porque eu espero sexta-feira para falar com o senhor. Um abraço, professor. E vê se sai logo desse problema, a gente está preso, sai logo né, tem que vir para São Paulo para a gente tomar café. Mas está duro para evoluir para semiaberto, viu? Então, o Marcelo mandou um recado agora. Eu sei que a gente está no programa ainda, ele falou, eu preciso participar. Eu falei, vou botar ele na próxima vez com a gente. E ele falou, tem que sair para o semiaberto. Falou mesmo. Tá bom. Professor, obrigado por participar comigo desse dia. Um abraço. Tchau. Tchau.